Ainda dentro dos sábados de consolação dos profetas a Israel, Nahum. Esse consolo, ele vem como uma compensação no decorrer de todo o ano, em que a Torerá dos profetas, a admoestação, ela vem no momento, uma aplicação dura, exatamente para nos trazer de volta a realinhar com a aproximação de Torá. Mas Nahum, a consolação do profeta Isaías, ela vem na direção daqueles que pagam e que pagaram e que estão pagando os seus erros da alma, das gerações passadas. Então todos esses concertos, eles acontecem nesse período em que os profetas, eles vêm consolando uma medição do quanto pagamos e do que pagamos. A recordação da Parashá Kititze, ele traz várias lembranças, muitas lembranças. Lembra do Egito, lembra do que fez Amnon, do que fez Amon. A proibição de que essas comunidades com quem Israel se relacionou, elas tenham tempo distintos pelas suas ações, pela forma como tratou Israel. As medições, pessoal, ela vai muito na direção daquela impressão que todos nós temos da alma. Nós temos todas aquelas sensações de quando você está transbordando, de satisfação, de alegria, de realização, né? E de como que as pessoas reagem a isso. Você também pode ter momentos em que o perigo, ele também revele como que as pessoas reagem em sua volta. E ainda você pode medir isso num momento de angústia. A angústia também. A angústia, ela está muito mais próximo da impotência. Exatamente de quando todos os nossos recursos, todas as nossas respostas, elas já fugiram do nosso alcance. Elas não estão mais no seu controle. E isso depende muito, vai depender muito. E essa leitura também você tem das pessoas que estão à sua volta. Direi, a Parashá, veja, Shoftim e Kititze, elas trazem uma sequência dessas impressões que todos nós temos ou teremos para aprimorar exatamente essas relações, para aprimorar exatamente essas sensibilidades que se perdem. Por que se fala tanto em Kititze, recorda-te? Por que a necessidade de você estar todo momento falar recorda-te? José fez o bem a uma pessoa no cárcere, trazendo-lhe uma revelação, e ele diz assim: ao que foi livre e restituída a função na presença do faraó. E quando se cumpriu a revelação que lhe deu a esse homem, é como se, quando nós temos alguma coisa de vantagem em que nós falamos assim, quando você estiver na presença do rei, lembra-te de mim.
Qual o momento em que as nossas memórias falham e nos traem? Quando você lembra, quando você está entre a euforia, a satisfação e a angústia, como que a nossa mente trabalha? Do que nós lembramos? O que está na nossa mente? Então José diz assim: quando você estiver na presença do rei, lembra-te de mim. Moshe hoje usa na sua fala a constante palavra, recorda-te. Lembra do que Deus fez a Míriam. Recorda-te de que no Egito vocês foram peregrinos. Recorda-te do que fez Amaleque. Recorda-te do que fez Amnon. Em todo momento nós precisamos acessar as memórias para executar a justiça. Em diferentes circunstâncias. Você pode estar no momento de euforia, de satisfação, ou ainda no momento de angústia. Então José, ele pediu: lembra-te de mim quando estiveres na presença do rei. O copeiro foi restituído à sua função. Mas se passaram 2 anos, a euforia, a alegria, a satisfação não fez com que o copeiro lembrasse daquela pessoa. Quantas pessoas você tem aquele senso de dever, para quem você deve uma gratidão, uma recompensa, um agradecimento, um elogio? Para quantas dessas pessoas? Qual que é a nossa capacidade de fazer essas religações e de usarmos as nossas memórias? E essas memórias, elas são muito mais cobradas dos homens do que propriamente das mulheres. A nossa capacidade da promiscuidade, a tendência masculina de se afastar da presença divina, ela é muito mais alta do que os das mulheres. E nós homens. E só por isso nós precisamos usar o tzitzit. A mitzvah do tzitzit é lembra-te. Lembra do aliança, lembra do concerto. Você precisa estar olhando para isso para... Por que as nossas esposas obrigam a usar isso aqui, não é? Para lembrar o quê? Você tem um voto. Nós temos uma mezuzá na porta. Pelo menos devemos ter em nossas portas as mezuzot que tem a função de olharás e recordarás. Olharás e lembrarás. Quantos bilhetinhos nós colocamos na tela do computador? Na porta da geladeira? De quem devemos ou até de quem devemos cobrar? Então essas recordações, o termo que Moshe usa nessa paraxá é zahar, que é do mesmo princípio de hazikaron. E quantas vezes você precisa estar na memória de alguém? De que a pessoa precisa recordar a coisa que o tempo parece ter apagado, o bem que ela te fez. O que existe na reação da pessoa que colhe uma reação de ingratidão? O que fica no coração da pessoa de quem você espera uma resposta positiva?
Porque tem as pessoas, e aí também nós medimos os nossos recursos. Os nossos recursos, nós temos os níveis em que nós contamos. Primeiro, como nós somos orgulhosos, nós sempre queremos dar as respostas para os nossos problemas, nós mesmos. Pagamos, mandamos fazer, mandamos arrumar, manda arrumar, manda comprar. Nós ordenamos daquilo que está em nossas mãos. E aí, quando esses recursos acabam, nós vamos para uma outra etapa. Nós começamos a olhar para as pessoas que podem me ajudar, que podem me atender, que podem, no meu lugar, dar a ordem e a resposta para o problema que está nas minhas mãos. Então nós olhamos para essas pessoas em diferentes níveis. Quais nós olhamos primeiro? Nós olhamos primeiro para as pessoas para quem você teve que ajudar. Nós olhamos primeiro para as pessoas que você deu conselho, que você deu tempo, que você investiu, que você ajudou, que você salvou, que você socorreu, que você curou. Nós olhamos primeiro para essas pessoas, para quem nós pensamos ela ter conosco uma dívida de gratidão. E vamos baixando até que a gente venha pedir para quem nunca eu fiz um bem para ela. Até que eu tenha que pedir para alguém para quem ela não me deve nada. E eu já posso esperar dela ou não. Porque a expectativa que nós temos das pessoas, para quem pensamos nos dever alguma coisa, é de que ela terá uma resposta rápida e pronta para o meu pedido de ajuda, para o meu problema, para a minha dificuldade. Então as recordações, elas vão em todos esses níveis, as lembranças do que temos de fazer. No caso do Egito, o Egito foi severo, não foi? O Egito foi severo com os nossos pais. Matou as nossas crianças afogadas no Nilo. Submeteu todos os nossos pais à escravidão, ao castigo, à servidão. Proibiu de que eles tivessem as suas liberdades religiosas. Mas no primeiro momento, é o que está sendo levado em conta. Toda a dureza com que o Egito nos tratou, por último, essa recordação ela deveria ser a mais severa de todas as outras. Mas a Shan diz assim: lembra-te de que fostes peregrino na terra do Egito. Como que o Egito nos recebeu? De braços abertos, não foi? O José, que teve a lembrança 2 anos depois do seu pedido, o faraó foi benéfico com ele. Tornou ele governador, honrou a Jacó, deu o melhor da terra do Egito para seus irmãos. Mas isso mudou. Isso mudou por uma forma muito hostil. Mas como que isso ficou na memória divina, pessoal? Nós estamos acessando através de Moshe a recordação de que Deus tem da forma como cada uma das nações tratou Israel nos seus momentos. Quando nós lemos o Salmo 137, como que Edom é lembrado?
Salmo 137 é o retrato de quando estávamos numa angústia, sendo perseguidos, em que todas as nossas sortes se esvaíam por entre os dedos. E nós olhávamos para a ajuda da onde poderia vir o socorro. E aí, você tem no teu irmão aquele que estava capturando os fracos, os idosos e os feridos e entregando a nossa sorte nas mãos dos que nos odeiam. O Salmo 137 é o retrato de alguém que teve a oportunidade de pelo menos se compadecer do nosso momento triste, mas não, ele tirou proveito. Aí eu pergunto, que tipo de proveito nós tiramos das situações? Uma vez eu estava junto com um amigo, o Vidal, e ele procurava um imóvel para fazer um projeto, para comprar. E de repente apareceu um imóvel de leilão, com preço muito abaixo da expectativa que ele estava procurando. Aí alguém falou assim, olha, isso aqui parece ser interessante. Ele olhou para o anúncio e viu que era um leilão. Leilão de um imóvel. Ele falou, não, esse não me atende. Mas as características do prédio eram as mesmas que ele estava procurando. Então ficamos sem entender do que se tratava. Então a sua experiência, a sua idade nos deu uma lição e ele diz assim, eu não compro imóveis de leilão porque tem lágrimas nesse imóvel. Tem dor, tem ressentimento. Você não pode começar algo tão positivo no imóvel onde é uma energia tão pesada. Porque o imóvel de leilão é a esperança de uma família que foi quebrada ali. O despejo, a humilhação, a memória de quem morou e construiu e contribuiu naquele imóvel. O que mais podemos fazer de bom? Então, parece que as oportunidades, elas caem no momento em que nós é uma oportunidade de mostrar o nosso caráter e senso de gratidão. Sabe quando você vê o teu amigo na pior? Você já percebeu que teu amigo ou tua amiga está no pior? E aí, nós começamos a olhar a parede inclinando. O que você faz com uma parede inclinando? Nós calçamos ela, nós escoramos essa parede. Nós podemos calçar essa parede ou tirar proveito disso no momento em que ela está caindo. Você vai fazer uma oferta no carro que ele tem, na casa que ele tem, nas coisas que ele tem. Você poderá emprestar para ele, porque ele está precisando, ele não está calculando juros em que ele precisa desse crédito. É uma oportunidade de tirar proveito, uma oportunidade de explorar a pessoa que está em decadência, a pessoa que está em perigo, a pessoa que está vulnerável. É uma oportunidade de você escorar essa parede ou de derrubá-la ao chão. Então, por isso que hoje a Torá fala sobre o penhor. O penhor já é a pessoa que não tem mais para o credor um objeto de segurança para o emprestar o dinheiro. Eu já emprestei uma vez, emprestei a segunda vez, eu emprestei a terceira vez. Agora as terras dele são minhas, a casa dele é minha, não é o que o banco faz? E aí ele continua precisando de empréstimo, ele continua precisando de ajuda, por quê? Porque para a pessoa que está em perigo, nós damos a ele, ao invés de colocar ajuda no seu bolso, nós colocamos uma cobra, que vem a proibição da Torá de hoje de não cobrar juro de quem? Do teu irmão.
Então, desde pessoal, Shoftim, Kititze, nós estamos aprendendo sobre a nossa justiça social, econômica, comunitária, de amizade, de explorar todos esses sentimentos e ressentimentos e aprender como que tudo isso fica na memória divina, porque agora nós estamos tendo a leitura que Deus faz sobre essas coisas. Nós estamos olhando para o Egito que no último momento maltratou, humilhou, massacrou, assassinou, perseguiu. Todos nós poderíamos pegar e falar, vamos extinguir o Egito do mapa, não é isso? Porque os nossos filhos foram mortos. Fomos subjugados a uma servidão, mas não. O que a memória divina está reservando? Os seus filhos poderão ser acolhidos na congregação na terceira geração. Porque vocês foram peregrinos na terra do Egito. O que está sendo levado em conta é do momento em que nós precisávamos. É do momento em que você poderia fazer a diferença para alguém. O Egito abriu as portas, deu do melhor da terra e tratou com igualdade, mesmo que isso viesse a mudar. Mas essa é a impressão que ficou na memória divina. Aí nós temos um outro exemplo. Sempre discutimos isso no período de Shavuot. Ruth, ela vai lavar a alma de uma troca de inversão, de uma troca de valores que é feito entre alguém justo, de quem se esperava ajuda, de quem se esperava o socorro, de quem se esperava a atenção, de quem se esperava a memória, Zikaron, e de alguém de quem você não esperava nada. Você não tinha nenhum favor para cobrar dela. Então, os moabitas foram aqueles de que cuja a ingratidão ela está também na memória divina. Abraão levou Lot junto consigo, tornando-o próspero. Abraão pôs 318 homens para resgatar Lot do sequestro da guerra entre os 5 reis. Abraão intermediou. Tem um salmo que nós estávamos lendo recentemente, de que diz de que Deus se aconselha. Com quem que Deus se aconselha? Você já viu Deus pegando o conselho de alguém? Você acha que Deus precisa se aconselhar com alguém? Mas por que o Salmo diz que Deus se aconselha? Hã? Oi? Quando Deus viu a postura e a capacidade de Abraão com a sensibilidade humana, ele tinha um mal determinado sobre Sodoma e Gomorra. De destruir. Então Deus perguntou a Abraão: olha, as informações de Sodoma e Gomorra não são boas. Estamos prestes a destruir a cidade. O que Abraão fez? Mas, Senhor, destruirás o justo com o injusto? E se na cidade houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Então, quando o Salmo retrata de que Deus se aconselha, sim, Deus se aconselha das coisas improváveis, das coisas condenadas, porque Ele precisa obter de nós
o quanto que a nossa misericórdia e o quanto da nossa severidade está funcionando dentro de um senso de justiça. É como você olhar para uma cidade muito violenta, de cujas notícias são as piores, constantes e contínuas, e de repente nós já a julgamos como condenada. Mas teve alguém que teve a sensibilidade de falar, e se houver 50, destruirás os justos com os ímpios? E Abraão foi o primeiro homem a fazer Deus mudar a sua opinião. Por isso, quantas vezes Deus pode perguntar a você uma coisa sobre o que ele já decidiu fazer? A Moshe, ele disse, afasta-te por um momento e eu destruirei toda esta congregação. E Moshe diz assim, arrependa-te, ó Deus, do que está determinado a fazer, porque eles são a tua herança, eles são os descendentes de Abraão e de Isaac e de Jacó, que o Senhor jurou pelo seu próprio nome protegê-los e guardá-los. E ele respondeu para Moshe, farei isso que você está falando. Quando estiver na presença do rei, lembra-te de mim. Por que nós vamos lembrar de alguém que está preso? Por que está preso? Nós estamos no mês de Elu. No mês de Elu, Moshe fez a mudança de um decreto de morte. Porque foi ali que Deus disse, afasta-te, Moshe, e eu destruirei essa nação. Por um momento. E depois que Moshe fez esse conselho, ele diz assim, não destruirei. Vocês receberão a sua herança, que prometi a Abraão, Isaac e Jacó. E o meu anjo irá diante de vós. Aí Moshe diz assim, não. Se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. O Senhor nos mimou, nos chamou de filhos. O mundo voltou a conhecer a tua presença. E se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Então Moshe, ele vai começar do dia 1º de Elu até o dia 10 de Tishrei, que é o nosso Yom Kippur. Ele vai começar a pedir pelo perdão dos pecados da nação. E vai começar a rezar, e vai começar a pedir, e vai começar a implorar. Até, pessoal, que Moshe faz uma revelação máxima, porque vocês poderiam pensar que a revelação do Sinai, onde o mundo todo conheceu a presença divina, a revelação do Sinai que nos trouxe a Torá, não pudesse mais nada ser revelado. Mas o que Moshe conseguiu revelar? Moshe conseguiu revelar os 13 atributos de misericórdia. Moshe conseguiu mudar o coração de Deus da determinação de que não havia na terra povo que pudesse representá-lo e de ser chamado pelo seu nome. Por quê? Porque diz assim, e Deus perdoou. Deus perdoou.
ser o povo sagrado tem o seu ônus. A severidade divina ela é muito mais forte contra nós do que em relação às outras nações. Porém, todos os decretos que o universo determina contra nós, eles podem ser rompidos. Todos os justos. Abraão, qual era o maior desejo de Abraão? O de ser pai de uma nação justa. Mas quando Abraão conheceu Hashem, o universo já tinha decretado de que Sara não podia ser mãe. Não de que Abraão não pudesse ser pai. Ele foi pai da primeira nação, do Ismael. Mas Sara, sobre ela tinha o decreto de que não pudesse ser mãe no período em que as mulheres dão o seu fruto. E qual a promessa que Hashem fez a ele? Qual a promessa? Você será pai de uma multidão de nações. Sara desistiu. Sara falou a Abraão, tome a minha serva. E seja pai. Rosh Hashanah é o dia em que lembramos em que Deus criou o homem. A última obra. A penúltima obra, porque a última foi o Shabat. Ele nos fez e nos chamou para ser a sua semelhança. A sua semelhança. Seus atributos de misericórdia, de personalidade, de caráter. Aí, nesse dia nós lembramos 1º de Tishri, o dia de toque do shofar. O dia de Yom HaZikaron. O dia da recordação. Você pode ter muitas coisas de que as suas condições financeiras, de saúde, você pode ter o universo decretando contra a tua vida. E contra a tua sorte. De que não haja juiz, de que não haja remédio, de que não haja a cura, de que não haja médico, de que possa trazer resposta ao seu problema, à sua dificuldade. Moshe, ele entra no dia 1º de Elul para reverter mais um decreto. O primeiro, ele conseguiu ao falar com Deus. A segunda determinação de que diz, minhas faces não caminharão com vocês. Levou 40 dias durante esse período para que Moshe revertesse esse decreto e nós recebêssemos as segundas tábuas da lei no dia que nós chamamos o dia do perdão. No Yom Kippur.
Rosh Hashanah é o dia em que o Tribunal Celeste coloca na balança todas as nossas ações. As boas e as más. Como que você está na memória das pessoas? Dos fatos? Como que nós estamos? Como que estamos sendo lembrados? Como que temos sido lembrados na memória das pessoas? Então, o dia 1º de Tishrei, Rosh Hashanah é a única das festas que caem durante a ocultação da lua. Todas as outras é depois da revelação da lua, depois da chegada do novo mês. Mas Rosh Hashanah, ela está oculta, porque é o dia da recordação, é o dia de Yom HaZikaron, é o dia que aquele que está exaltado seja rebaixado, e aquele que está humilhado seja... É o dia daquele que está rico empobrecer e daquele que está pobre enriquecer. Daquele que tem saúde endoecer e daquele que tem doença ser curado. É esse julgamento que é feito. São essas mudanças. Então as nossas recordações, elas precisam ser mantidas, porque é a necessidade de termos lá o lembretinho na porta da geladeira, na tela do seu computador, nas suas portas, as mezuzot, no nosso tzitzit. E da forma como nós colocamos as pessoas nas nossas recordações boas e más. Então, nesse período, pessoal, de todas essas recordações, tudo que está sendo julgado, ele compreende esta porção de Moshe em Devarim. Porque o que pode ser julgado? As nossas ações, que nos ligam direto a Deus, e as nossas ações que nos ligam direto ao nosso próximo. Amarás o teu próximo como você ama a Deus. Não é assim que diz a mitzvah? Não é? E como é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A revelação da nossa crença e amor em Deus, ela só pode ser manifesta mediante aquilo que fazemos ao nosso próximo. Por isso, às vezes podemos ser precipitados em falar, eu amo a Deus. Eu posso ser precipitado se isso não se revelar uma verdade da forma como trato as pessoas. Em todas as questões que compreenderei até que titse, de ser justo. Nós aprendemos nas porções de Reê, por exemplo, nós aprendemos a nos relacionarmos com o nosso dinheiro. Qual que é a balança que a Torá nos ordena a fazer justiça? Qual que é o instrumento? Qual que é o instrumento que a Torá coloca na tua mão para ser justo? Poder do quê? Poder do quê? Poder financeiro. Esse instrumento é a balança que ele coloca na tua mão. Poder econômico. Porque o dono do universo, ele distribui das diferentes formas os recursos. Para um ele dá 3 bilhões, para outro ele dá 3 bilhões, para outro ele dá 300 mil, para outro ele dá 30 mil, para outro ele dá 3 mil e para outro ele dá 300. Ele foi injusto?
Deus foi injusto nessa distribuição? E como que os seus recursos chegará nos lugares que precisam chegar se ele fez essa distribuição? Hã? Então, essa balança, ela equaliza a forma da nossa justiça. Você acha que é a dificuldade de alguém que ficou com os R$300 entregar uma 10ª parte disso e ainda fazer outras atividades? Quem vocês julgam ter maior dificuldade? Para o que ganha 3 mil ou para o que ganha 3 bilhões? Eu vi no Roda Viva essa semana o dono da Cirela, que é uma construtora. Ele é judeu. Aí o jornalista fez uma pergunta: como que é doar R$1 bilhão? Ele falou: como que é doar mais de R$1 bilhão? Aí ele respondeu assim: bom, eu não quero entrar nos méritos do valor. Mas aquilo representa 60% da minha fortuna. Ele doou. 1,5 bilhão, 1,8 bilhão, 1,9 bilhão, não importa. Ele doou 60% da fortuna e eu achei interessante a resposta que ele teve, porque ele diz assim: se nós não servirmos nesse mundo, naquilo para que viemos, de nada adiantou a minha passagem aqui. Se eu fosse um médico, eu saberia como ajudar. Se eu fosse um advogado, eu saberia como ajudar. Mas eu não sou nem médico e nem advogado. Então a única coisa que eu posso contribuir foi com 60% da minha fortuna. É uma balança, pessoal. É uma balança que Deus nos dá em diferentes situações. A dificuldade maior de se desprender dos valores são os donos das maiores fortunas. Porque ela mexe com todas as nossas ambições. Ela nos afasta da realidade de todas as pessoas. Por isso que o dono das grandes fortunas, eles têm muita distância do que passa uma pessoa que entra na fila do SUS, que depende de justiça gratuita. Eles não fazem ideia da pessoa que não tem o acesso ao medicamento, ao alimento, à educação. Eles estão muito longe dessas realidades. Então, a tendência é de que essa balança ela venha pender de uma forma injusta. E por outro lado, os donos das pequenas fortunas, eles estão perto de todas essas realidades. Eu vi recentemente um experimento social de alguém que estava na rua, em estado de rua. Quem está em estado de rua, ele depende dos outros para a água que ele bebe e para as coisas que ele come. E a pessoa colocava ali uma pequena quantia de valor e ele saiu e comprou alimentos e foi lá e comprou tudo de roupas. E a mesma pessoa que deixou o dinheiro perto dele se colocou perto e começou a falar no telefone sobre a sua incapacidade de comprar os remédios para curar a sua filha. E aquele homem do lado, escutando, tinha exatamente o valor em compras do que aquela pessoa precisava. O que ele fez? Ele pegou, voltou na loja onde ele fez a compra, ele devolveu todas as compras. Ele pôs o valor na sacolinha e deu para aquele homem curar a filha dele. Por que essas pessoas têm mais sensibilidade?
Por que elas têm mais condições de dar até o que não têm? Porque elas estão próximas de todas essas necessidades. Ela está muito próxima do que sente quem tem fome, de quem tem sede, de quem não tem acesso à saúde, de quem não tem acesso à justiça, de quem não é bem recebido. Então, lembra-te de que fostes peregrinos no Egito. Recorda-te. Então, essas ações é o que Kyrie nos ensina. Ela nos ensina a nos relacionarmos com o dinheiro. Então, por exemplo, por que lá Deus precisou dividir o dízimo em 3 situações diferentes? Maaser e Shon é do servidor público. Maaser Ani é o Maaser e Sheni é para você mesmo. É para você mesmo. Para você ter prazer com as coisas. Para você ter prazer com o resultado do seu trabalho, do seu ganho, dos seus resultados. De você comprar uma roupa nova para você. Você cuida de você mesmo? Você se ama? Você sabe dar boas coisas a você e a seus filhos? O Maaser Sheni, ele nos ensina a dar coisas boas para nós mesmos. Agradecer a Deus pela roupa nova, pelo alimento bom, pelo Shabat, pelas festas, por minha comunidade, pelo meu carro, pela minha casa. E eu separo uma parte dos meus resultados e vou dar presente para os meus filhos, para minha esposa. E eu ainda consigo. Então, o Maaser Sheni, ele nos coloca a ter a sensação com os nossos próprios resultados. Porque se você não souber dar boas coisas para você, como que você vai ajudar a pessoa que está para o lado de fora da sua realidade? Todas essas justiças aqui, Ketitse, não atrasar o salário do empregado, não atrasar a diária de uma pessoa, de devolver o que pegou emprestado. Parece muito, pessoal. A Torá está falando de coisas de outras realidades ou elas estão falando sobre a nossa realidade? Ela está falando sobre a nossa realidade. Sobre cuidados, sobre respeito, sobre sensibilidades. Então, a questão desta relação, ela vai se afastando muito de quem vai tendo as suas fortunas. Ela vai nos colocando uma distância. Porque quando você ganhar na Mega Sena, é a sorte que passou sobre aquele que fez a sua aposta. Mas se você enriquecer pelos seus trabalhos, é a bênção de que a gente deu. Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos nas primeiras fortunas? O que nós mudamos primeiro? Mudamos de carro, mudamos de casa, mudamos a escola dos nossos filhos. E tudo isso nos faz mudar de amigos. O Shemuel milionário, eu acho que uma sinagoga que me cabe bem é lá no Bom Retiro, em Gianópolis, não é? Ter um rabino ilustre que ensina os meus filhos. Mudou tudo. E aí eu preciso de um José que diga assim, quando você estiver diante do rei, e quando você está diante do rei, de quem que você tem lembrado? De quem que você está lembrando? Tem uma brincadeira que diz assim, quando eu ficar rico eu vou rir dessa situação de pobreza, não é isso? Isso aqui virá piada, risos. Mas nós precisamos ter a recordação de que Ketitse, ela está definindo exatamente a nossa relação
da forma como Deus cuida do mundo, pessoal. É muito simples, nós vivemos isso em ciclos, pequenos ciclos, família, comunidade e mundo. Cuida bem da tua casa, você cuida bem da sinagoga, você vai cuidar bem do mundo. Você acha que o cara que deu 60% da sua fortuna, como que deve ser os filhos dele? Como deve ser a comunidade onde ele reza? Se é que ele reza em alguma comunidade, mas tem muitos judeus que ele vai na sinagoga em Rosh Hashanah e no Yom Kippur, mas todo mês o seu dinheiro está chegando lá, todo mês. Então, são ciclos. Nós vivemos isso em ciclos. Como que nós nos preocupamos com aquilo que não presta? Com qual facilidade nós nos livramos dos problemas, dos nossos e dos outros? Quando nós passamos a falar isso, não é um problema meu. E quando passa a ser um problema teu? Então, Abraham, ele teve a oportunidade de falar para Hashem: destrua. Nós temos uma fala no Salmo 75 que diz assim: Altaret, não destruas, não destruas, não destruas. Que são essas sensibilidades que nós temos. Com os nossos compromissos, quem trabalha e tem um patrão, ele precisa saber que ele não pode roubar do tempo da empresa que ele trabalha. O teu patrão é judeu? O teu patrão é cristão, é muçulmano? Eu vou roubar ele porque ele é muçulmano, é judeu? É isso? Sendo que o dinheiro que eu recebo do meu trabalho abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa a minha sinagoga e abençoa as pessoas que estão à minha volta. Quando eu estou trabalhando, eu estou vendendo o meu horário. Eu devo chegar atrasado no meu serviço? Devo não? Eu devo ficar no WhatsApp e no Instagram na hora do serviço? Às vezes nós pedimos uma oportunidade de emprego para nós fazermos o quê? Às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade de emprego. Umas vão fazer um bom uso. Ela vai ter assiduidade, vai chegar mais cedo, vai sair. Vai lutar pela empresa, ela vai lutar pela marca, ela vai se esforçar. Como que foi José lá com Potifar? Se dane. Eu nem ganho para fazer isso. Foi assim que José se comportou? No lugar de escravo, foi assim que José fez? Potifar começou a ver diferença de alguém que luta e que aonde põe as mãos as coisas prosperam. Eu conheci um amigo que diz assim, ele tinha um chefe que ele falava assim: eu não posso te mandar embora porque se eu te mandar eu não posso te mandar embora porque eu sou abençoado por causa de você. É assim que somos vistos para quem trabalhamos? Isso está aqui. Nós temos que lesar os mais ricos. Nós temos que ficar com troco. Nós temos que ficar com a coisa perdida. Eu posso entrar no campo, se eu estiver com fome, e comer até saciar minha alma. Mas o que eu não posso fazer? Eu não posso pôr na sacolinha. Isso é quietice, isso é justiça. Isso vai na balança agora, em Rosh Hashanah.
Sou empregador. Eu atraso a diária da pessoa que trabalhou para mim. Eu empresto esperando tirar proveito da situação dele, decadente. Eu cobro juros. Então, tudo isso, pessoal, vem para a nossa balança. E não importa qual é a fortuna que está na tua mão. Mas o que importa é como que você tem, com qual olhar que você tem sobre isso. Por quê? Por que merece aquele que está lá embaixo subir e aquele que está lá em cima descer? Por que merece morrer aquele que está vivo? Então nós temos que ter um olhar e perguntar para nós mesmos: para que vinha esse mundo? Eu não preciso ter uma fortuna de 2 bilhões para fazer o bem. Preciso. Eu preciso ter uma fortuna de 2 bilhões para começar a fazer o bem? Não, eu só preciso ter bom senso. Então, pode enriquecer a pessoa que lesa a empresa que ela trabalha? Pode. Você acha que ela vai enriquecer? Ela falta, leva atestado. Ela engana, ela mente. E se ele for o patrão, como que ele vai ser? Essa pessoa. E no dia que ele for o chefe do setor dele? E no dia que ele for sócio da atividade dele? E no dia que ele for o dono? No dia que ele for o vereador, o prefeito, o governador, o deputado? Como que essa pessoa vai ser? Entenderam, pessoal? Então vamos... Não importa se nós vendemos caneta, banana ou mandioca na porta das pessoas. Nós temos que ter ética do que está em Reê, do que está em Shoftim. Shoftim fala sobre juízes. Juízes colocará em tuas cidades. Quem que é o juiz da tua casa? E nós estamos na memória das pessoas. Nós estamos na memória daquele que você aliviou da sede, que você aliviou da fome, que você emprestou, que você ajudou, que você aconselhou, e daqueles de quem você teve a oportunidade não fez. Também nós estamos na memória dessas pessoas. E agora, pessoal, o nosso período de rever as nossas ações, ela compreende o espaço de Elul até 10 de Tishri. De revermos as nossas posturas, né? A limpeza do ambiente onde nós rezamos, a ética que temos da guerra, está aqui na Parashá Kititz, não é isso? Não. Nós estamos sendo acusados de genocidas, pessoal. Prestem bem atenção. Nós temos a Torá que hoje está sendo testemunha, a única testemunha. Porque o mundo se levantou para nos acusar de genocida. O IDF, quando vai atacar um lugar para eliminar as estruturas, eles mandam mensagem de SMS. Eles mandam telefonemas e as aeronaves jogam panfleto para avisar do lugar na onde eles precisam bombardear. Isso diz alguma coisa para vocês? O cuidado com as árvores que dão frutos, das que não dão. Do cuidado do acampamento, da limpeza, sabendo que existe, vocês já viram, é muito comum os acampamentos militares da IDF ter sempre um Aron HaKodesh móvel. Já viram, não? Onde eles rezam, fazem as suas leituras, cumprem minyan, usam tefilim, usam talit. Ketitz se fala sobre a limpeza do acampamento.
de que cada soldado tenha entre suas armas o quê? Uma pá. Uma pá. Qual é o nosso cuidado higiênico, pessoal? Qual que é o nosso cuidado? Sabe quem pode nos responder? A pessoa que faz a limpeza do lugar de onde nós frequentamos. O cuidado que temos. Lá na tua casa você reza, você acha que a presença divina está lá? Tá, eu não tenho dúvida. A sinagoga, que se fala da limpeza do ambiente de onde nós frequentamos. Para que a presença divina esteja ali. Nós resumirmos que Titse como vamos consertar o mundo. Da onde começar? Da onde, Sara? Que Titse Deus começa a consertar o mundo através de Israel. Certo? Moshe, em Ketitse, está tirando esses hebreus do Egito como escravos e levando eles para Eretz Canaã para torná-la Eretz Israel. Toda essa conduta, toda essa tratativa, ela precisava e precisa ser feito a partir de Eretz Israel. É o que o Aharon disse no seu comentário. Nós temos um lugar para começar o conserto do mundo. E como responde a Sara, começa de nós. Como que é a tua casa? Assim será os outros ambientes. Entendeu, pessoal? Como que é a tua casa? Como que é o ambiente onde nós moramos? Como que nós podemos melhorar o mundo? A partir da minha casa. Então, quando você entra numa sinagoga, aquela sinagoga, seja lá qual for, ela diz respeito sobre a casa de cada um de nós. Faz sentido para vocês? Então, os nossos negócios, a nossa família, a nossa casa é o ponto de partida para melhorar o mundo. Como diz a Sara, começa de nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se dá um bom ambiente. Você se sente agradável dentro da tua casa. Você se sente protegido. Você se sente confortável. Quanto tempo que a esposa está falando, vamos colocar um porcelanato nessa sala. Vamos reformar essa cozinha. Não é? É a partir dali que nós começamos a melhorar o mundo. O Shaul falou sobre o Goethe. O Goethe é o repúdio. O Goethe, nós estudamos recentemente sobre Sotá, certo? A mulher de comportamento suspeito. Agora nós estamos falando sobre o Goethe. O Goethe é quando todas as tentativas no relacionamento não funcionaram e agora o que está acontecendo? Não tem paz. Não tem shalom bait. Como que é os filhos na casa aonde marido e mulher brigam, se atacam, se ofendem, não se respeitam? Como que é? Como são esses filhos? Hã? Então qual que é a contribuição que essa casa está tendo para o mundo? Entenderam que é da nossa casa que começa?
Os espaços de cada um precisam ser respeitados e o papel de cada um precisa ser desenvolvido. Então, o Get é o que está acontecendo na Haftará. Quando o marido repudia a esposa, isso é metafórico, porque aí nós estamos falando da mulher que está sendo consolada pelo profeta Isaías. Quem que é essa mulher? Israel. Não cuidava bem da sua casa, não cuidava bem dos seus negócios, não cuidava bem dos seus doentes, não cuidava bem dos seus pobres, não respeitava o seu marido. O que começa a ter nessa relação? Hostilidade. A hostilidade. Então, a hostilidade, o Get, é os termos pelo qual a mulher se torna livre dentro da lei rabínica, dentro da profecia. Aqui trata-se de uma mulher que foi repudiada. Como que é a casa da mulher repudiada? Tem manutenção? Tem cuidados? Tem proteção? Tem provedor? Não tem. Então, olha bem aqui que a Haftará está nos falando. Nós precisamos construir um mundo melhor. A partir de onde, pessoal? A partir de casa. É hora de rever o relacionamento. Aonde é o nosso ego? Aonde é a nossa razão? E fazer esses concertos. Numa mesa de Shabat, aonde o marido e a esposa estão contrariados, tem clima de festa? Tem Rosh Hashanah? Tudo começa a ir contaminando, começa a ruir. Então esse conserto começa de nós. Consertamos a nós mesmos, consertamos a nossa casa, consertamos a sinagoga, consertamos o mundo. Quando nós não conseguimos construir uma nação sagrada dentro dos princípios que a Torá nos estabeleceu, nós fomos espalhados por entre os povos para construir em pequenos grupos em diferentes lugares. O nosso Israel se resume das seguintes etapas: minha casa, minha sinagoga e o mundo externo. Daí, quando eu não faço isso, eu ataco o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, o senador e o presidente. E qual que foi a minha contribuição, para o mundo? Então veja que a Haftará de hoje, ela está dizendo o seguinte: o profeta Isaías diz assim: consola. A palavra de consolação de Deus à cidade de Jerusalém. Canta, ó Jerusalém, estéril, tu que pelo modo te sentes pensar que jamais deste a luz, rompe em cânticos, em louvor e rejubila. Tu que pelo modo como te sentes, pensa que nunca mais estaria seguro, e que os teus olhos e que os filhos da mulher abandonada, o povo judeu, serão mais numerosos do que os da casada. Você vê que tem uma outra mulher na parada aqui, não? O profeta Isaías está consolando Jerusalém dizendo: ei, tu estéril, a mulher que não consegue ter filhos, como ela se sente? Humilhada, desolada. E a mulher abandonada. Antes do gueto, existem algumas comunidades que ela promove a separação de corpos. Que é separar. O marido vai para a casa dos pais, enfim. Há uma separação. Porque, num período determinado dessa separação, pode ser
que as coisas se coloquem no seu devido lugar. Porque às vezes essa separação, ela vai colocar essas duas pessoas que não estão se entendendo em lugares separados e elas começam a repensar o mundo em que ela está. Como é difícil ficar sem minha esposa, como é difícil ficar sem meu esposo e os meus filhos, a falta, o efeito que tem sobre eles. Então, essa separação antes do guete, ela é necessária para que cada um reveja a seu tempo os efeitos. E nós começamos a encontrar em nós os elementos para reconstruir o Shalom Bait. E depois de um período eles são unidos novamente. Não é o que o Tahará Hamishpah propõe? A separação mensal de marido e esposa? Agora, aqui, pessoal, aqui diz assim: alarga as tuas tendas para a direita e para a esquerda, porque mais são os filhos da mulher solitária, a mulher solitária, do que os da casada. O da casada aqui, ele está falando sobre Edom. Edom é o filho de Isaac que disputou com Jacó a preferência do pai. É Edom que diz: nós somos o Israel espiritual. É o Ocidente, é Edom que diz: eu tenho marido e você está repudiada. Você está repudiada. Você não tem um homem que cuida da tua casa, que protege tua casa, que provê a tua casa. Os teus filhos estão desorientados, estão perdidos. Tua casa é rodeada pelas ameaças, pela tristeza, pela desolação. E aí passa a mulher casada, e o que ela ostenta? Tenho marido e tenho filhos. Tenho marido e tenho filho. Então o profeta às vezes diz assim: porque mais são os teus filhos do que os da mulher casada. É o período de consolação, pessoal. Quando as partes decidem consertar o lar. E aí, o conserto do mundo que Deus está propondo, ele começa dessas etapas. Começa de nós mesmos, da minha casa, da minha sinagoga e do mundo externo. Seremos reconduzidos para o nosso próprio lugar e todas as vergonhas de viuvez, de repúdio, de esterilidade, ela é removida agora. Ela é removida a partir dessa disposição que temos de amar a nós mesmos, de amar a minha família, de amar a minha casa, de amar a minha comunidade e de amar o mundo. Nós partimos desses princípios para o conserto do mundo. O mês de Elul é o período em que a presença divina está muito mais próxima do judeu e de toda a humanidade. É o período em que o rei sai para caminhar no campo. Por isso que o clamor desses dias, ele é ouvido. A forma como nós proferimos, Alvino Malkeino, nosso Pai e nosso Rei, nosso Pai e nosso Rei, é o que nós devemos acrescentar em nossas orações para todas as coisas que o universo está negando para você. Para todas as coisas. É a tua saúde, é os teus negócios, é o teu Shalom Bait, é a tua casa. O que é? É a tua vida. Eu quero pedir as orações de todos vocês nesse período pela vida de Juan Pablo Leguizamon, pela sua saúde. Rezem pela saúde do Juan Pablo. E eu também quero pedir, nesse anseio, pela saúde de Lourdes Abigail, que é minha mãe. Está enfrentando
está enfrentando um mau decreto. Mas num período apropriado em que isso pode ser revertido. Então eu quero contar com as orações de todos vocês, porque como que nós medimos, né? Como que nós aceitamos os decretos? Por que Hana não aceitou, mesmo com a proposta do seu marido, Eucana? Ele falou assim, você me é melhor do que 10 filhos. Hana aceitou? Hana aceitou que o universo impôs a ela de não ser mãe? Ela aceitou? Abraão aceitou? Nós não podemos aceitar que os maus decretos, eles nos imponham isso. Nós podemos rezar. Rahel foi visitada como Yom HaZikaron, o dia da recordação. Você está na memória de quem, pessoal? Quantas pessoas estão rezando por você? Quantas pessoas estão lembrando de você? Então, é o momento de nós clamarmos, de nós pedirmos a Deus pela mudança dos decretos. Né? Aquele que tem um decreto. Porque uma coisa é nós não sabermos o que decreto que nós temos. Ou alguns sabem. Alguns sabem que está decretado a não viver. Alguns sabem que tem um decreto de morte contra ele. Outros está decretado, ele não sabe. Sobre quantos de nós existe um decreto ruim para a saúde da sua família, para a sua finança, para os seus negócios, ou até contra a sua vida? Sabe a diferença? Havia um judeu com pena de morte e que o rei no dia de uma grande vitória deu um banquete a todos os seus súditos. E ele ordenou que soltassem também todos os condenados para que celebrassem desse dia. E entre os condenados havia um judeu de cuja pena era a pena de morte. E no dia em que o rei está alegre, tudo que o rei fala vira um decreto e deve ser cumprido. Se o rei falar que deve morrer, a pessoa deve morrer. Se o rei falar que a pessoa deve viver, a pessoa deve viver. Então aquele homem que já tinha um decreto de morte contra ele, ele foi diante do rei, dos seus súditos, com muita alegria, e de repente ele pegou uma taça de vinho e ele provocou o rei dizendo, Lehaim! E o rei olhou para ele e falou, Lehaim! E foi retirado daquele homem a pena de morte, porque o rei decretou que ele tivesse a vida e não a morte. Então o rei está no campo, pessoal. O rei está no campo para mudar a sorte. O rei estava rezando e o profeta foi ordenado dizendo, entre e diga que ele arrume a sua cama em 15 dias, porque se será juntado a seus pais. Então, quando o profeta saía pelo portão, aquele rei chorou com amargura, com angústia, e quando o profeta ainda estava saindo pelo portão, Deus ordenou que ele voltasse e mudasse o decreto. Te será acrescentado 15 anos e não 15 dias. Então, pessoal, se Deus ajuda as nações e ajuda os povos, nós precisamos entender que sobre o seu povo sagrado, a sua nação sagrada, é por quem ele altera as leis do universo, inclusive os decretos. Se ele abriu o mar, se ele fez e faz o deserto florir, ele também pode mudar os nossos decretos.
Então eu quero pedir as suas orações. Eu quero pedir as orações de todos vocês, por todas as pessoas que estão enfrentando esses decretos, mesmo para aquelas por quem vocês não conhecem. E eu quero pedir pela vida da minha mãe e também do Juan Pablo e de todas as pessoas que estão na lista das nossas orações, são pessoas que enfrentam, né, esses decretos. Nós estamos no momento oportuno. Para que o dia que você precisar de que alguém te favoreça quando estiver na presença do Rei, você não tenha dúvida de que será lembrado. Né? De que você será lembrado. Então, eu quero agradecer a todos, você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela participação, aos que vieram aqui, e nos prepararmos, pessoal, para a festa de Rosh Hashanah. Tá bom? Reunir a gratidão, os bons pensamentos, as boas energias, reunir os esforços para que a tua família esteja nas rezas de Rosh Hashanah, para que a tua família esteja no jantar, no almoço, nas rezas. É um dia de julgamento. É um dia em que os nossos atos estão sendo julgados. E a nossa defesa, que é o Yetzer Tov, estará lá. E o nosso acusador, que é o Yetzer Hará, também estará lá. E você estará onde no dia do teu julgamento? Onde você vai estar? Para clamar por misericórdia, pelo perdão, pela ajuda e por bons decretos. Depois nós começamos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur para reverter todos os maus decretos que possivelmente estejam contra nós. Porque além dos nossos acusadores, quem são os nossos acusadores, pessoal? O nosso Yetzer Hará. E o nosso Yetzer Hará, ele tem as suas testemunhas também, que são as pessoas que nós não ajudamos, que nós fomos indiferentes, que nós humilhamos, que nós maltratamos. Elas se juntam como testemunhas dos nossos maus feitos. Entenderam ou não? Então, por isso que é oportuno que compareçamos no dia do nosso julgamento com o nosso Yetzer Tov, com a nossa Tzedakah, com as nossas rezas, com as nossas orações, as pessoas com quem ajudamos, aconselhamos, para que elas possam falar ao teu favor. E eu quero que vocês me ajudem, falem em meu favor. E o meu pedido é ao Tribunal Celeste, é pela minha família, minha esposa, os meus filhos, e também pela vida dos nossos familiares, né? Principalmente por aqueles que estão em perigo. Tá bom, pessoal? Acumulem pessoas que falem bem de vocês, que possa lembrar de vocês quando estiver na presença do Rei. Me aconteceu algo essa semana que passou. Havia um rapaz no semáforo vendendo ali paçoquinhas. Aí, jovem, bem arrumado. Aí eu fiz uma tzedakah. E quando eu ia sair, ele falou assim: qual é o teu nome para que eu possa rezar por você? Né? E a intenção é essa, pessoal, que a gente esteja na memória das pessoas, agradecendo e lembrando do teu nome, lembrando dos seus atos. Isso ajuda na balança. Quando alguém falar, ele não me ajudou, ele é ruim, ele me maltratou, ele me humilhou, ele foi indiferente, ele não teve empatia, né? Você vai ter outras pessoas falando: não, ele me ajudou, ele me apoiou, ele me segurou, ele me protegeu, falando em seu favor, né? Somado aos nossos atos, é um período agora de fazer tzedakah, e estudar a Torá e fazer tefilá, porque essas ações têm poder de anular os maus decretos, tá bom? Então, é muito importante nesse período de 40 dias que o Yom HaZikaron, pessoal, está na memória. Sabe quando que José foi lembrado pelo copeiro? Sabe que dia que foi? Quem sabe? 1º de Tishri. Quando o faraó queria alguém para revelar o sonho, copeiro.
Há um hebreu que está preso. Há um hebreu que está preso e ele sabe revelações. No dia de Yom HaZikaron. Sabe que dia que Hana teve o decreto de que ela não poderia ser mãe quebrado? No dia da recordação. No dia de Yom HaZikaron. Sabe que dia que Raquel também teve as condições de ser mãe? Sabe que dia? No dia de Yom HaZikaron. Porque esse Deus que nos fez com 248 órgãos, 365 nervos, nos chamando para ser iguais a Ele, Ele não tem poder de reverter tudo? Tem. Tem o poder. E nós temos essa chave para acessar essas mudanças. Nós temos as condições. Tá bom, pessoal? Então, todos esses comportamentos, essas condutas, elas falam ao nosso favor. Quando o universo decretar algo contra você, nós precisamos ter uma boa defesa. E a boa defesa são os seus bons atos, é a sua tzedakah, são suas orações e pessoas que falem em teu favor. Pessoas que falem em teu favor. E as pessoas só falam em nosso favor quando elas lembram de nós. Tá bom?